E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Vitor Figueiredo, eu sou professor de português e redação e a gente começa hoje o SEI Redação para o Enem. Serão vídeos curtos, de no máximo 5 minutos, em que eu vou discutir alguns tópicos importantes para você se dar bem na redação do Enem, tá bom? Então, vem comigo, vamos começar com o seguinte tema. O que é um texto dissertativo argumentativo que o Enem sempre te pergunta? Então, galera, o texto dissertativo argumentativo é o texto que é sempre solicitado pelo Enem. Sempre foi, e é bem provável que esse ano de 2020 isso aconteça novamente, tá? Então, o que é um texto dissertativo argumentativo? O que o Enem quer de você quando ele pede isso? Vamos primeiro para esse nome. Texto dissertativo argumentativo tem duas palavras aí que são importantes que a gente vai discutir hoje, de maneira introdutória. Esse é o primeiro vídeo que a gente vai falar sobre isso. A gente vai continuar com esses conceitos, mas hoje a gente vai introduzir os dois conceitos para vocês entenderem, para vocês situarem bem o que é um texto dissertativo argumentativo. O primeiro conceito, obviamente, é o dissertativo e, obviamente, também o segundo conceito é o argumentativo. Tá? Então, o que o Enem quer quando ele pede um texto dissertativo? Quando ele te pede um texto dissertativo, sem entrar em polêmicas teóricas, ele está te pedindo um texto em modalidade formal da língua portuguesa, ou seja, é para você escrever o seu texto da maneira em que a gramática normativa organiza a língua. Isso quer dizer que você tem que seguir as regras de concordância, que você tem que pontuar de acordo com as regras da gramática normativa, que você não pode usar gíria, que você não pode usar palavras de uso corrente típicos da linguagem oral, de como você fala no dia a dia. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tem que se adequar às regras que você aprende na escola. Isso não quer dizer que você tem que falar bonito, isso não quer dizer que você tem que procurar a palavra difícil, isso não quer dizer que você tem que procurar uma palavra que surpreenda o seu corretor, o seu professor, a pessoa que te lê. Modalidade formal da língua portuguesa quer dizer que você tem que falar de acordo com as regras da norma culta portuguesa, que são as regras que você aprende na escola. A concordância, a pontuação, tudo aquilo que você tem visto no seu percurso escolar, seu percurso histórico escolar. Esse é o primeiro ponto do texto dissertativo. Outra questão que o texto dissertativo te pede, ele te pede um texto impessoal. Um texto impessoal quer dizer que é um texto que não vai apresentar marcas da sua subjetividade. Você não vai se apresentar quanto eu, você não vai se apresentar enquanto sujeito na gramática daquele texto. Você vai ter uma opinião que é pessoal, mas ele é um texto de uma forma impessoal. Sobre essa questão da opinião pessoal, da objetividade, da subjetividade do texto dissertativo, eu vou falar mais sobre ela num outro vídeo. Mas o que você tem que entender por enquanto? Que a forma do texto dissertativo é impessoal, ou seja, você enquanto sujeito não aparece no texto. Sem primeira pessoa, eu, nós. Por enquanto, fica com isso na cabeça. Sem eu, sem nós no seu texto, porque ele é um texto dissertativo. Outra questão importante do texto dissertativo, a terceira questão que a gente vai abordar agora, ele é um texto abstrato, ou seja, ele é um texto que trabalha com ideias no mundo abstrato. Ele não vai contar uma história primordialmente. É claro que pontualmente você vai poder narrar alguma coisa, mas primordialmente ele vai tratar sobre ideias de uma maneira abstrata, de uma maneira não palpável, de uma maneira não tangível. Você não vai poder visualizar tão claramente essa ideia. Você vai trabalhar com ideias de maneira mais ampla, tá? Então o texto dissertativo, ele te pede uma norma, o texto na norma padrão, ele te pede o texto impessoal e ele te pede um texto abstrato. É isso que o Enem quer dizer quando ele falar sobre um texto dissertativo argumentativo. Texto dissertativo. Então, eu vou trabalhar com esses conceitos mais detalhadamente em próximos vídeos, em outros vídeos. Mas primeiro, agora o que você tem que entender? Norma culta, impessoal e abstrato. A outra parte do conceito é o texto argumentativo. O que é um texto argumentativo? Esse é mais fácil de você entender, porque naturalmente você já trabalha com argumentação. O texto argumentativo é o texto que defende um ponto de vista, uma tese, com argumentos. E a gente vai ver quando a gente trabalhar com a estrutura do texto dissertativo argumentativo mais detalhadamente, que você vai trabalhar no máximo com 2, no máximo com 3, no mínimo com 2 argumentos. Então, o texto argumentativo ele pede uma tese e pelo menos 2 argumentos, e no caso do Enem, no máximo 3 argumentos. Então,
Por enquanto a gente fica por aqui e é isso. Texto dissertativo argumentativo no Enem. Um texto que respeita a norma culta, norma padrão, as normas gramaticais que você aprende na escola. Um texto impessoal, ou seja, você não aparece enquanto pessoa, não usa eu, nós no texto. E um texto abstrato, ou seja, não é uma narrativa, não é um fato concreto que você vai narrar. Você pode usar um fato concreto, mas isso vai servir como pressuposto para uma ideia geral. E argumentativo, defende um ponto de vista com argumentos sólidos e concretos. Todos esses conceitos eu vou voltar a elaborar mais detalhadamente. Por enquanto, fica com isso e aí a gente volta no próximo vídeo. Aproveita, curta o canal, se inscreve para a gente poder disseminar essas ideias para mais pessoas, tá bom? Obrigado, valeu!